Retomando, então, o termo de colaboração, anexo número 1. Então eu comentava, na Jacupiense que foram 3 lotes, nós participamos, demos propostas de cobertura para o lote 1 e 3. Na nova marginal, a líder do nosso consórcio era a OAS. Apresentamos proposta de cobertura para o lote 1. No Sena Madureira, nós nos apresentamos sozinhos, com uma proposta perdedora, cobertura. Na interligação da Cruzeiro do Sul, nós não nos apresentamos. Os detalhes dos preços e tudo estão aí nos avisos que a gente juntou, que fica evidenciado que houve a formação de cartel. Aliás, esse aqui nós demos entrada no CAD, né? Esse aqui nós apresentamos no CAD. Deixa eu explorar um pouco essa questão, Pascoal. É uma dinâmica que a gente pode dizer que existia isso na atividade do grupo. Campinas, ali houve uma ação dos senhores, vamos dizer assim. Eles identificaram uma situação interessante e foram atrás. Aqui é o contrário. Aqui partiu do próprio Estado a proposta de cartelização, no caso. Foi isso mesmo? Foi. Essa era uma dinâmica que o grupo trabalhava, fazia parte do jogo. Quer dizer, de vez em quando a proposta vinha de vocês, de vez em quando a proposta já era posta assim, pelo agente público. Ressalvando, ou tinha uma terceira forma de trabalhar nisso? Então, ressalvando, né, doutor Pedro, que nem todas as licitações tinham esse processo. Sim. Nós temos licitações absolutamente normais, várias que a gente participou, licitações com clientes privados. Eu diria que o assunto de Campinas é uma exceção. E esse assunto aqui que ocorreu no episódio do Sistema Viário Metropolitano pode ter ocorrido em outras obras, sim. Quando tem uma quantidade enorme de interessados e o projeto tem dimensão para acomodar todos os interessados. Nesse caso aqui desse sistema viário aqui que nós estamos falando, metropolitano aqui, o governo, à época, isso final do primeiro mandato não foi um mandato só. Não, foi 2. 2 mandatos. Ganhou essa final do primeiro mandato do prefeito Roberto Kassab. O senhor disse que o Paulo Preto, então, chamou o senhor numa reunião no DERS, olha, vai acontecer isso, estou organizando o mercado. O senhor foi acompanhado nessa reunião? Fui com o Roberto Cumplido, eu acho que eu relato. Que era seu subordinado. Era meu E subordinado. a reunião foi na sede da Dersa? Foi na sala privada do Paulo. E você podia detalhar um pouco onde fica isso? Era ainda na Avenida do Estado? Não, é Rua Iaiá. A Dersa sempre foi na Rua Iaiá, ali no Itaim. Avenida do Estado, acho que era DR, então, se não me falha a memória. Então, você puder, teve secretária, essa reunião é anunciada, como é que foi essa visita? Uma reunião normal, marcada na agenda. E participou você, Paulo Preto, Cumplido? E só. Só. Da Dersa, só Paulo Preto? Da Dersa, só Paulo Preto. E não tinha nenhum representante do governo do Estado? Não. Só ele? Não, nas reuniões entre as empresas estatais e nós, construtores, rarissimamente tinha representante do governo, rarissimamente. Pascoal, num projeto como esse, da dimensão desse, você disse que o Paulo Preto então indicava, inclusive, as outras empresas. As outras empresas também pagavam propina para ele? Sou levado a crer que sim, né? Não eram melhores que o Odebrecht. Quando ele diz que ele queria organizar o mercado, seria exatamente fazer essa divisão de qual empresa fica com qual obra? Isso. É isso.
Então esse acordo era proposto, todas as empresas concordavam Sim. em que fariam propostas de cobertura para o túnel Roberto Marinho, da mesma maneira como vocês fariam proposta de cobertura para as outras obras. Com uma ligeira... Houve reuniões para isso entre vocês, consultores? Não. Com uma ligeira e sutil diferença. Desculpa. Como as licitações eram desenvolvidas com 2 envelopes, um primeiro envelope, que era um envelope de pré-qualificação, e um segundo de proposta comercial, nós tínhamos condições, os construtores grandes, de nos pré-qualificarmos para todas as obras do sistema. Porém, no túnel Roberto Marinho, as empresas médias não conseguiam se pré-qualificar. Então, basicamente, no túnel Roberto Marinho, praticamente não, só participaram as empresas grandes, com os seus liderados. E aí, entre as empresas grandes, havia esse ajuste? Havia esse ajuste. No caso do túnel Roberto Marinho, teve um episódio muito importante, que a obra não pôde ser licitada pela DERSA, porque os recursos financeiros para a construção do empreendimento eram oriundos de uma operação urbana consorciada. Operação urbana consorciada Água Espraiada. E recursos esses que vinculavam a execução da obra pela prefeitura. Então, deve ter sido feito um aditivo ao convênio e essas obras voltaram para ser licitadas pela prefeitura, pela CIURB. E por isso que a obra não saiu? Não, foi feita a licitação ocorreu ainda no final de 2012. Mas embora tenha passado, então, para o âmbito da prefeitura, os esquemas de combinação foram respeitados. Foram respeitados. Digamos, a organização do mercado, para usar a expressão do Paulo Preto. Isso, foi respeitado. No primeiro momento causou um certo desconforto, né? Mas foi perfeitamente respeitado. E no caso eu orientei o Marcelo Furquim, que era o diretor do contrato, que era responsável pelas obras junto à prefeitura, para que ele se reunisse com os demais líderes de consórcio, que era Andrade Gutierrez, Oés, Queiroz Galvão, para organizar exatamente, ter as recíprocas coberturas. Nós apresentamos, a licitação foi feita, foi dividida em 5 lotes, 4 na Roberto Marinho, 1 na Chucre Zaidan. Nós apresentamos propostas para os 4 lotes da Roberto Marinho e ganhamos o lote número 2, junto com a Constran. E tem uma particularidade também nesse processo licitatório, que na última hora a Camargo Correia, que estava previsto de ganhar o lote 3, teve que ser substituída às pressas, porque veio à tona o assunto Castelo de Areia e mostrou evidências da ligação de Paulo Preto com a Camargo Correia. Então, uma maneira dele simular isso foi tirar a Camargo Correia e entrou Andrade Gutierrez no seu lugar. Mas foi perfeitamente respeitado o acordo. Bom, então quer dizer, você nesse fato que nós estamos conversando, saiu o Abadá, né, do Paulo Preto, vocês falaram que não, que isso já estava resolvido com a doação do primeiro semestre, mas teve a propina de 5%, não é isso? Então, que seria essa propina? Não, essa propina seria paga conforme a execução da obra. Tá. Como a obra nunca foi executada, nós nunca pagamos nada. Nós tivemos uma parcela de pagamento, que eu ia comentar a seguir, que foi um pedido de um secretário da prefeitura. Qual o nome? Elton Santa Fé. Ele era secretário de que pasta? Da CIURB. CIURB é... Deixa eu ver.
Secretaria de Urbanismo? Não é bem Secretaria de Urbanismo, tem um nome certo. Infraestrutura urbana. Infraestrutura Urbana, é isso. Ele é secretário, o contrato foi assinado e ele chamou um dia o Carlos Valente, que tinha substituído o Marcelo Furquim, e pediu R$200 mil para soltar ordem de serviço para a instalação do canteiro. Mas essa seria para qual obra? Do Túnel Roberto Marinho. No túnel. O No princípio da obra seria. O princípio da obra. Para instalar o canteiro, ele pediu R$200 mil. E isso foi providenciado. E o canteiro foi instalado, tal, parará, recebemos... Isso, o Carlos Valente foi na reunião e aí ele veio pedir a sua autorização para o pagamento. O senhor autorizou? Eu autorizei, daí foi viabilizado pela equipe do Gilberto Silva. Eu praticamente eu estava de saída, que era final de 2011, mas eu que autorizei. E foi pago na sala do Elton Santa Fé. O Valente, pessoalmente, levou no envelope os recursos. Dentro da prefeitura? Dentro do prédio É aquele prédio que fica no... Como é que chama aquela pracinha em frente ao Filé do Moraes? Largo Paissandu. Não é Arocho, não. Paissandu. Ali perto da... O comecinho da Avenida São João. É isso. Quer ver? Capaz de ter um endereço aqui. Peraí. Avenida São João 473. Avenida São João 473, no gabinete dele. Daí o contrato foi suspenso em fevereiro de 2012 e não foi feito nada. Então isso praticamente... Houve alguma liberação de dinheiro para o Odebrecht em razão dessa instalação do canteiro? Houve os recursos previstos para a instalação do canteiro. Esse dinheiro pago nessa questão foi também pelo como é que foi operacionalizado Pelo Gilberto Silva, a equipe do Gilberto Silva. Foi naquele sistema de dólar também? Não, o sistema de dólar é o que, digamos, é o que eu tomei conhecimento com muita sinceridade, por jornais. Porque eu não sei como era feito essa transa para gerar o Caixa 2. O senhor simplesmente pedia dinheiro e o dinheiro aparecia? Isso. Só não sabia como que era... Porque as empresas, de maneira geral, tem empresa que gera Caixa 2 em obra, por exemplo. Né? E, de certa forma, nós éramos, os nossos diretores de contrato eram proibidos de mexer com Caixa 2 em obra. Como que é mexer com Caixa 2? Não, gerar Caixa 2 Gerar em Caixa obra. 2 em obra. Não, gerar Caixa 2 em obra, você contrata um subempreiteiro menor, ele te dá uma fatura de, sei lá, 1 milhão e você paga 800. Você gerou 200 mil em obra. 200 mil de Caixa 2. É o que os médicos fazem aí, a torta direito. Por isso que eles gostam de comprar apartamento na planta. Paulo Preto, você disse que teve contato com ele no clube, depois... Não, isso aí, vamos lá, vamos colocar isso de maneira bem clara. A ideia é exatamente isso, no ponto. Não, isso não tem, inclusive, a Ele maior relevância. reconheceu o senhor quando o senhor foi na reunião? Sim. Conheceu. Eu só respondi uma pergunta da doutora Janice, se eu tinha tido contato com o Paulo Preto antes. Eu não posso dizer que não, mesmo porque amanhã, quando ele for chamado para depois, ele vai dizer que me conhece jogar futebol. Capaz até de dizer que eu dava muito pontapé e outras coisas. Mas os senhores não se frequentavam, as famílias? Não frequentavam as famílias. Não frequentavam. Mas me reconheceu quando eu fui lá. E, em verdade, ele entrou no setor público, eu não me lembro agora,
Mas ele me reconheceu quando eu cheguei na reunião, e ele já sabia que eu tinha voltado para o Brasil. O Paulo Preto tem padrinho político, ele representa o grupo político. Ele é A muito... ligação dele com que partido? Eu diria PSDB e DEM. Ele é muito próximo do Aloysio Nunes e de Kassab. Foi, né? Não sei hoje. Foi. Na época que eu me refiro àquela época, claro. Isso. O oportuno conceito que o senhor fez. Naquela época era muito ligado ao Aloysio Nunes e ao Kassab. E nessa reunião que o senhor foi convocado, né, para estar com ele, o senhor já sabia o assunto a ser tratado? O senhor imaginava? Eu imaginava, e eu não consigo precisar se o Roberto Cumprido me advertiu antes do que aconteceu ou não. Mas eu, independente disso, eu já imaginava. Foi com o espírito de oferecer a propina ou de ouvir a proposta? Não, o senhor chegou a oferecer? Não. Eu fui preparado para ouvir. Fui preparado para escutar. Porque em alguns contratos vocês chegavam a se antecipar oferecendo a propina antes? Eu não. Mas deixa eu tentar me lembrar. Não, eu nunca ofereci, nunca gostei desse tipo de coisa. Também nunca disse que não, né? Dentro do razoável, eu diria que jogava o jogo. Mas bolar um plano, não, vou procurar aquele cara que está me dando problema, vou oferecer um dinheiro para ter facilidade. Não estava na minha índole. Não está. O senhor só concordava com as propostas e providenciava? Concordava. Autorizava, né? Às vezes não concordava, ajustava. Tem um relato que eu vou fazer aí que eu pedi para renegociar. Foi um episódio que depois de tudo pronto, contrato assinado, aparece uma demanda pelo diretor do contrato. Eu falei, não, isso não, peraí, vamos ver. No relato, acho que é o número 4, por aí, daí o detalhe. Mas é o que a senhora disse, eu podia concordar ou não concordar, mandar renegociar, mas a recusa em si, simplesmente recusar, é uma coisa muito complicada, porque poderia haver retaliações. Esse caso, por exemplo, a gente... não tenha dúvida. Podia nos pegar no Rodoanel Sul. Rodoanel Sul. Que a retaliação viria em outra obra. Em outra obra. Isso não precisava nem ser dito, era posto de forma clara. Nesse caso, inclusive... Não direi em clara, mas implícita claramente. O caso do Abadá é isso, né? Quer dizer, o Abadá ele colocou, você não rejeitou, você falou, peraí, isso aqui já deram, tá, se não tivesse dado, ia ter que dar. Ia ter que dar, mas com certeza. Podia negociar apenas o valor, mas talvez. Então, às vezes nem isso, porque no caso, como envolvia muitas empresas, era quase que uma tabela. Bom, tua obra vai ser de 500 milhões, então o seu Abadá é 2 milhões. Sua obra vai ser 200 milhões, o Abadá é de 1 milhão. Sempre havia uma lógica construída. Esse caso, até pela larga experiência que o senhor acabou tendo com esses fatos, né, com a própria empresa, com colegas, enfim, com a atividade, dá para identificar o caso de, para usar um jargão aqui, do Abadá, em que o Abadá é para proporcionar o Abadá, para ser mais específico, um Abadá de 2 milhões de reais aqui, pedido aqui, conforme o senhor relatou, é para o completamento só do caso do quem pediu, do Paulo Preto? Dá para o senhor dizer isso? Consegue inferir isso? Não sei se você está entendendo a minha pergunta. Com honestidade,
a maior sinceridade possível, eu diria que 80%, estou dando um número, pode ser mais, pode ser um pouco menos, vai para o beneficiário em nome de quem foi pedido. No caso, foi pedido 2 milhões para a campanha do Kassab. Iria, com certeza, 1.800 para a campanha do Kassab. E talvez a pessoa, o arrecadador, digamos assim, ficasse com um pedaço. Mas é um pedaço. Sim. Também não importa, né? Se é um pedaço pequeno ou grande, é um rato totalmente. A nossa função aqui é entender como funciona a dinâmica, né, disso aí. Quer dizer, se é isso mesmo que acontece, quer dizer, é isso. Quer dizer, possivelmente, pela sua experiência, um caso desse poderia acontecer exatamente isso. É para a campanha, ainda que seja uma campanha para campanha recursos ilícitos, a maioria dos valores, e uma parte, eventualmente, ele tem percentual sobre isso. Eu diria mais possível. Dentro desse intercâmbio, esse caso era um caso típico de contrapartida, né? Porque vai ter a obra, não antecipa tanto, há uma contrapartida, há uma vantagem indevida. Mas a contrapartida já tinha ocorrido, né? Com a doação e... Isso. E se no nosso caso, se tivéssemos feito o adiantamento, o abadá, o prejuízo teria sido maior. Porque como a obra não saiu, você não vai recuperar isso nunca. Mas o comentário que eu queria fazer é que mesmo nas campanhas eleitorais, que temos visto muito aí, que eu tenho acompanhado o assunto, mesmo nas campanhas eleitorais em que não há contrapartida, né, nem tudo vai para a campanha. E te digo mais, tem num processo desse, de Caixa 2... Você fala que vai para o enriquecimento pessoal do candidato. Ou de pessoas que o cercam. Ou de pessoas que o cercam. Rigorosamente, à medida em que a empresa fez uma doação Então, em espécie do Caixa 2, você perde completo controle de qual é o destino final do recurso. Vai depender. Exatamente é isso. Por isso que eram proibidas as obras gerarem Caixa 2. Para o acionista não perder controle. Em obra da Odebrecht, que eu tenho a notícia, nunca se gerou Caixa 2. Isso é dogma. Precisa de dinheiro? Pede o Caixa 2. Sim, mas e esse dinheiro que vocês precisam também, como é que faz esse dinheiro? No sistema... Num sistema aí que a gente não conhece, né? É um sistema que parece que envolvia bancos internacionais e tal, que outros colaboradores devem estar relatando, né? A gente pediu dinheiro, o dinheiro... Esse famoso setor aí, né? De operações estruturadas. Isso, exatamente. E esses 5% que seriam pagos a cada medição, né, mensal, o senhor tinha ideia, eles seriam pagos para o Paulo e seria só para ele ou ele fazia uma distribuição entre outros que não tinham a ver com a campanha? Aí já era outra coisa, né? Outras campanhas. Era um pouco... Então, a finalidade dessas propinas, pelo menos no caso concreto do Túlio Roberto Marinho, era exclusivamente para campanhas eleitorais? Não, desculpa, quando não é isso que eu quis dizer. Não é isso que eu quis dizer. Candidatos? Não, eram outros candidatos. É a maneira da pessoa ter poder. Né? E o Paulo se vangloriava muito disso. Né? Que ele ajudava muitos candidatos e tal. E efetivamente, quem arruma dinheiro para candidato acaba tendo um poder e uma influência junto àqueles candidatos. Agora, isso não era só o Paulo, outros arrecadadores também. Tem casos famosos, o PC Farias, no tempo do Collor, e tem tantos outros. Não é o caso aqui de ficar mencionando, mas quem lê página policial aí... Mas o Pascoal, deixa eu entender uma coisa, porque nesse caso específico nós estamos tratando desse anexo 1. Anexo 1. Anexo 1. Aí você diz o seguinte, o Paulo Preto me chama, propõe uma caracterização com uma obra bilionária, trilionária aqui em São Paulo, a coisa não acaba dando certo, tem a questão do abadá, que você fala, não, porque nós já pagamos, e pagamos no primeiro semestre, né? A empresa pagou no primeiro semestre, por Caixa 2, para a campanha eleitoral. A pergunta é,
Por que não podia ser uma doação oficial? Então, qual era a política da empresa nessa matéria? Então, a questão de Caixa 2 ou oficial, que tem vindo à tona agora nas discussões, o que se percebe é o seguinte: a doação oficial é de conhecimento de todos, porque você tem que fazer doação, registro público, né, e vai lá para o Tribunal Regional, etc. etc. E eu não estou me referindo que isso fosse a política da Odebrecht. Estou dizendo, você me fez uma pergunta, estou tentando responder, mas é uma opinião e que eu acho que tem muita base. E o que eu observava? É que quando era doação oficial, não só da empreiteira Odebrecht, mas de outras empreiteiras, porque era publicado em todos os jornais, o que você observava? O candidato a governador, vamos pegar o exemplo aqui de 2010, que foi Alckmin, foi candidato, e a Luiz Mercadante foi candidato. As doações oficiais dos empreiteiros foi igual para os dois. Oficial. Oficial. Você está dizendo o seguinte, evitava o oficial para... Quer dizer, quando você dá oficial, na verdade você está dando publicidade aos valores que você está doando, é isso? E aí pode criar uma suscetibilidade com outra, é isso? É isso. Você cria, se você dá mais para um do que para o outro, você acaba gerando um desconforto. Daí porque o Caixa 2 que ninguém fica sabendo. Vencesse a eleição, vocês não poderiam ter. Não só isso, mas quem recebeu menos, provavelmente, porque como aquilo vai sendo divulgado mensalmente, se não me falha a memória, quando ele vê a divulgação, ele já vai cobrar a diferença. Vai cobrar a diferença. E agora, não só isso. Tem outros candidatos, e isso é mundial, que não gostam de se ver associados a uma determinada empresa ou um determinado grupo econômico. Ele precisa daquele recurso, mas é bom que ninguém saiba. E tem muito candidato aí que, pior do que ter recebido o dinheiro da Odebrecht, é eles verem o nome deles agora associado à Odebrecht. É eles que tanto combateram. E com o Caixa 2 isso então não ocorre, porque ele só tem um recurso e não tem o nome associado. Exatamente. Então esse pagamento da contribuição oficial, da doação oficial, seria para a empresa passar uma falsa isonomia entre os candidatos. É aquilo que eu dizia, era uma prática que eu observava e observo sempre, agora acabou isso, né? Mas era uma prática de todas as empresas. Todas as empresas faziam doações. Aliás, nós temos grandes doadores no Brasil, né? Não eram só as empreiteiras. Nós tínhamos bancos e frigoríficos. Faziam doações milionárias. Todas elas também por dentro e por fora? Por dentro e por fora. Os bancos acho que não, tá? Mas nesse, voltando ao nosso caso, 2008, nós estamos falando de 2008, quando um candidato pedia uma doação, já estava pressuposto que era a Caixa 2. Em 2008, estamos em 2008. Eu acho que sim. É o pressuposto. Então, eu acho que sim. Por quê? 2008 eu não participei, mas participei em 2010. 2010, o que a gente vai comentar, é só antecipar uma coisinha, os candidatos pediam contribuição. Eles não especificavam se queria Caixa 2 ou não, pediam contribuição. E tenho notícia que nas últimas eleições já teve candidato, eu não participei, porque eu estava em outra função, mas já teve candidato, pediu e especificou, só se for oficial. Quer dizer, já era uma mudança. Mas até 2008, respondendo a sua pergunta, o cara queria dinheiro, queria uma doação. Em 2010 também, né? Porque em 2010 foi... 2010 também era nessa mesma linha. Pela semana.
nós temos que o Carlos relatou para o senhor, o Carlos Valente, Sim. Né, que ele, que o Elton havia pedido então 200 mil, o senhor autorizou o pagamento da propina e essa foi entregue no gabinete dele, né, na Isso, Avenida em São espécie. João. Em espécie. E depois, qual foi a reação dos senhores, ou por que exatamente que a obra não se realizou? Então, Questão política. Eu acho que eu tive a oportunidade de comentar antes. Entrou o prefeito de outro partido, né, e essa obra não fazia parte da plataforma política dele. Mais do que isso, ele achava que era uma obra que beneficiava os ricos. E as outras obras se realizaram? A das empresas médias? Sim, já tinham sido feitas. Só o Roberto Marinho que não foi feito. Só o túnel Roberto Marinho. E quem vai para o Guarujá sabe a falta que faz. Que sai ali, sairia direto na Imigrantes. E esses recursos estão reservados da Operação Urbana Espraiada e não pode usar em outro lugar. O Dória agora que assume, não sei qual vai ser a decisão dele quanto a esses recursos, mas tem que usar na água espalhada. Ele pode até resolver fazer, por exemplo, casa popular, lá na água espalhada e usar esse dinheiro. Mas o dinheiro está separadinho. Então foi uma opção puramente política mesmo. Operação puramente política. Decisão política. Bom, mas olha, olhando esse anexo primeiro, esse anexo 1 que nós estamos tratando, a gente falando de um sistema viário aqui metropolitano, uma coisa gigantesca, mas em termos de corrupção ela ficou restrita a R$200 mil e ao pagamento do primeiro semestre, cujos valores não constam aqui, da campanha eleitoral do prefeito, então candidato Kassab, é isso mesmo? No que se refere ao Odebrecht, sim. Você tem conhecimento do que das outras empresas com relação a isso? Nesse tópico aqui que nós estamos tratando? O que é que nós sabemos? Nós sabemos que as obras da Marginal foram feitas, nós sabemos que a obra da Jacu Pêssego foi feita, nós sabemos que existe um processo correndo aqui no Tribunal de São Paulo contra a Delta, de sobrefaturamento. Então, temos notícia, isso eu não posso dizer que eu sei disso daqui. Em 11 eu fui embora, e esses processos apareceram depois. Mas as outras obras, o tal dos 5% deve ter ocorrido. Né? Elas foram realizadas. Mas você não tem conhecimento específico disso? Não. Mas possivelmente ocorreram esses pagamentos. Esses processos que estão aí devem ter alguma razão. E são 3 lotes na Jacu, 2 na nova Marginal Tietê. Em cada consórcio, 2 empresas. São 10, 12 empresas envolvidas. E o que eu gosto desse relato... Só lote, é um pedaço da obra. Do túnel. A obra tem... Não, o túnel era diferente. O túnel era eram vários lotes e 4 vocês lotes. Ficaram com o número 2. Não é, porque eram 4... Para falar objetivamente, o túnel eram 2 túneis, um túnel duplo, um ia, o outro vinha, de 2 quilômetros. 500 metros um lote, 500 metros outro lote. Para poder vários consultores construir. Da Jacu Pêssego tem 30 quilômetros, 3 lotes, cada lote de 10 quilômetros. Mas aí as construtoras, então, elas se associam para ter um único responsável pela continuidade. Porque se uma parte é construída por uma empresa e outra parte por outra empresa, há um responsável pelo conjunto. Que é o cliente, que é, no caso, a DERS. Porque há uma responsabilidade técnica nisso. E, claro, porque vocês podem construir com uma determinada tecnologia e a outra parte do túnel não. Não. Não, tem a especificação de
especificação técnica, de engenharia, tem que ser tudo absolutamente igual. O que pode acontecer às vezes é dos túneis não se encontrarem milimetricamente. Mas é detalhe que daí ajusta. Mas daí quem faz essa coordenação é o cliente, no caso a DERS. E é comum, metrô linha 5 são 8 lotes. Né? São 8 lotes. Cada lote tem 2, 3 empresas. As grandes obras no Brasil têm sido feitas assim. Pascoal, nessa narrativa aqui envolvendo esse sistema viário, durou quanto tempo? Segundo semestre de 2008, foi isso? Desde o início das tratativas, você tinha chamado lá na DERSA com o Paulo Preto, até a coisa ter... Então, a Jacopesco Nova Havaiandaba deve ter sido... Tem as datas aqui, nós apresentamos propostas... No início, 2008, você... Não, 2009 acho que ainda estava apresentando proposta. Você acha que... Do túnel Roberto Marinho, nós só fomos apresentar em final de 2009 as propostas. Mas Jacopesco foi rápido, mesmo porque eu me recordo, eu ainda estava aqui em São Paulo, e eles entregaram logo essas obras. Então esses fatos aqui é mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. E com relação exatamente a isso, você teve contato com algum político aqui mencionado pessoalmente? Não. Esse projeto? Não falou também com ninguém a respeito desse projeto além do Paulo Preto? Não. É isso mesmo? É isso mesmo. Os autores querem fazer alguma consideração? Uma indagação? Claro. Só para um esclarecimento que, pelo menos a mim, não ficou tão claro. Carlos, quando chegou a demanda do senhor Elton Santa Fé, já no segundo momento, para o Carlos Valente, foi-lhes dado conhecimento, ou seja, ao Carlos Valente, ou mesmo a partir dele até você, a respeito sobre se o Elton Santa Fé tinha ou não conhecimento do acordo anterior feito com o Paulo Vieira de Souza? Você se recorda disso? Da organização do mercado? E das solicitações dele? Veja você, eu não sei se isso foi dito alguma vez explicitamente, mas não precisava ser dito, porque ninguém questionou a participação dos grandes, nós, no túnel Roberto Marinho. E quando o Marcelo Furquim começa a sentar com os demais representantes dos outros, ninguém também questionou, o que você faz aqui? Não, nós vamos aqui para combinar as coisas que o Paulo deixou. Ou seja, E quando você vê... foi mantido foi quando foi para a prefeitura. Totalmente, e quando você observa... Então pode-se dizer que então, essa do Elton seria, em tese, a primeira parcela desse acervo? Seria uma antecipação, de novo, e ele faz essa menção, R$200 mil, que seria compensado dos 5% a ser pago nas medições. Ou seja, coerentemente com aquilo combinado. Com tudo que o Paulo tinha na fase organizado. Mais uma pergunta que surgiu. Qual que é o conceito no mercado entre vocês do Paulo Preto? O Paulo, ele tinha uma cabeça de empresário, porque ele tinha sido empresário. E ele, bom, ele passa a dizer que 2000, eu não lembro o ano agora, se foi 2010 ou 2011, ele foi eleito engenheiro do ano pelo Instituto de Engenharia. Então o conceito dele era alto. E ele tocava as obras, eu vivenciei o Rodoanel Sul, que o Odebrecht executou, que o Roberto Cumprido executou. Era mão de ferro. Mão de ferro. E era um engenheiro que sabia fazer as coisas. Mas, do jeito dele. Dessa maneira. Então era corrente que, apesar de ser um bom profissional... O conceito profissional dele era bom, o ético era bom. Tanto. Ético nem tanto. Claro. Mas o conceito era de que ele tinha esse esquema de propina em todas as obras.
Ou pelo menos em várias obras. Sim. Teve no Rodanel Sul, que eu vou relatar. Ele era também conhecido como operador de ônibus político? Não. Que eu saiba, não. Mas como eu mencionei antes, desculpa, ele era muito ligado ao Aloysio e ao Kassab. Mais alguma pergunta? Obrigado, Denise. Pedro? Então Obrigado. encerramos aos 40 minutos e 29 segundos.